No vídeo de hoje eu quero fazer a leitura do capítulo 21 do livro de Números, esse que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E eu já estou no capítulo 21, um capítulo por dia de segunda a sexta-feira pela manhã. O mesmo capítulo também, faço a mesma leitura novamente, mas à noite. Então, hoje o texto trata sobre a vitória sobre o rei de Arad, a serpente de bronze, a viagem para Moabe e a vitória sobre Seom e Og. Geralmente não, mas quase sempre nessa minha leitura na parte da manhã, eu sempre procuro fazer uma leitura o mais rápido que eu posso, como forma mesmo de treino, já que eu consigo compreender o texto. O mesmo texto eu faço a leitura novamente para o vídeo da noite, mas esse sim, já que é noturno, sempre faço a leitura bem calma, bem tranquila, então é diferente. Vamos lá, capítulo 21 então. A vitória sobre o rei de Arad. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor, que se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormã. Bom, antes de continuar a leitura, é interessante, né, as histórias que a partir daqui começam a surgir realmente histórias com narrativas, né? Diferente dos textos anteriores até aqui, em que apenas tinham descrição com dados numéricos. E fazer essa leitura rápida é muito interessante porque eu sou estudante de letras, né? Então é legal tentar, como eu sei como se produz consoantes e vogais na nossa boca, é legal ver como que o nosso cérebro tenta produzir isso, né? É difícil às vezes. É muito complexo falar, é muito complexo você se expressar se você parar para pensar nisso. A serpente de bronze. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente pelo caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e lhe disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no monte, no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Agora o texto sobre a viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte de Moabe e ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, e partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus, e é por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Veeb, de Sufai, os vales do Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar e chegaram até a fronteira de Moabe, de lá prosseguindo até Beer, o posto de onde o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e eu lhes darei água. Então Israel cantou essa canção: brote água ao poço, cantem seu respeito, e a respeito do poço que os líderes cavaram, os nobres abriram os cetros e cajados, com os cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, e de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Baamote, e de Baamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Agora o texto e último desse capítulo sobre a vitória sobre Seom e Og. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum, passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar. Lembra que eu disse que o texto às vezes se repete? É exatamente isso que acontece aqui, nesse trecho. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, convocou todo o seu exército, atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jazá, lutou contra Israel, porém Israel os destruiu com a espada e tomou-lhes as terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu Ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus, mas nós os derrotamos. Esbom está destruído por todo o caminho até Dibom, nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu entregarei a você juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Então eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra. Então essa foi a leitura do capítulo 21 do livro de Números, já com pequenas histórias, né? Dá uma olhada aqui no vídeo que estou deixando no final do capítulo 20.
o próximo capítulo será o capítulo 22, que traz uma história muito interessante sobre Balaão.